Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa última videoaula, né, da disciplina de Programação Web 1. Bom, nesta última videoaula nós iremos aprender aí a como construir, né, os formulários, né, em HTML. Bom, pessoal, lembrando aí da arquitetura cliente-servidor, né, que eu mostrei nas primeiras videoaulas, né, deixa eu até pegar aqui o slide, né, da arquitetura cliente-servidor. Deixa eu só pegar aqui para poder mostrar aí para vocês, né. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu mostrei essa figura, né, essa figurinha aqui, para vocês, né. Então, basicamente, pessoal, o usuário ele vai acessar o cliente, né, que é o navegador. Aí no caso pode ser qualquer navegador, né, pode ser o Google Chrome, o Firefox, né, o Edge, né, então assim, o Safari, o Opera, pode ser qualquer navegador. Então o usuário utiliza o cliente, que é um software, né, que é o navegador, e o navegador vai fazer uma comunicação com o servidor, né, que é outra máquina, geralmente remota, né? Nos nossos exemplos aqui a gente está utilizando a nossa própria máquina, ela serve como um servidor local, né? Então ela basicamente o nosso computador aqui nessa disciplina de programação Web 1 ele faz o papel tanto do cliente quanto do servidor, né? Só dando uma relembrada aí, então o formulário, pessoal, que nós vamos aprender a construir aí, né? Basicamente é o seguinte: quando eu fizer uma requisição para o servidor local, que é a nossa própria máquina aqui no exemplo, né? Eu vou fazer uma requisição, né? E aí eu vou receber o que? Um formulário, né? Que é uma página de formulário. Então o formulário, pessoal, quando o usuário preenche, né? O formulário ele serve basicamente para quê? Para poder enviar informações para o servidor, tá certo? Então formulário, por que é importante aprender a construir formulário em HTML? Né? Justamente porque eu vou utilizar o formulário para poder enviar dados do cliente para o servidor, né? Principalmente aí, né, por exemplo, para cadastro. Né? Então, quando você está criando um usuário, por exemplo, uma conta lá no Instagram ou no Facebook, né? Ou em qualquer outro sistema web, né? Quando você precisa realizar um cadastro para criar uma conta, você tem que preencher um formulário com nome, e-mail, né? E senha e outras informações do tipo, até mesmo endereço, né? Então, quando você preenche todas as informações no formulário, você precisa preencher o formulário para poder enviar essas informações para o servidor, tá certo? Então, eu vou criar aqui agora, deixa eu abrir o Explorer aqui, fechar aqui a tabela, vou criar um novo arquivo chamado formulário, vou colocar acento aqui no nome não, formulário.html. Então aqui eu vou fazer basicamente o seguinte, vou criar a estrutura básica do HTML5, igual a gente já está acostumado, né? Vou fazer o seguinte, pessoal, deixa eu colocar aqui embaixo, a linguagem é PTBR, né, que é português do Brasil. Vou apagar essa linha aqui que não tem necessidade aqui no momento para nós aqui, tá certo? Vou apagar aqui e vou colocar assim, formulário HTML. Perfeito? O title aqui, vou dar um tab aqui, uma indentação e vou fazer o seguinte, eu vou criar o primeiro formulário nosso que é com a tag form, tá certo? Então, eu vou criar aqui, vou apagar esse action aqui, né? Eu vou criar aqui o nosso formulário. Então, pessoal, formulário é o seguinte, né? Eu vou ter vários campos aí, né? E tags que eu só vou utilizar dentro do formulário, tá certo? Então a gente vai criar aí o nosso primeiro formulário, né? Deixa eu colocar minha câmera aqui mais para cima, a minha imagem, né? Então vou criar aqui primeiramente um label, né? Vou colocar um label aqui. Vou apagar esse fora aqui, deixa eu apagar isso aqui, que não tem necessidade. Vou colocar aqui nome, tá certo? E aí eu vou colocar aqui algumas informações aqui, né? Deixa eu colocar aqui então um campo, tá? Vou colocar o campo nome, né? Vou colocar aqui então vou colocar aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês o resultado, né? Por enquanto, deixa eu abrir aqui, botão direito, Open the Full Browser. Então, ó, repare bem que eu criei aqui um formulário, né? E aí eu posso colocar, inclusive, um H1 aqui, ó,
formulário, por exemplo, de cadastro, né? Então, formulário de cadastro, coloco um títulozinho aí, formulário de cadastro com nome, né? Posso colocar aqui, por exemplo, 2 pontos, né? E aí, repare que aqui eu tenho um campo de entrada, então a gente utiliza a tag input, né? Para dizer que o nome é um campo de texto, né? E esse name aqui eu posso apagar aqui, que não é necessário aqui no momento. Esse placeholder é o que aparece, pessoal, aqui nesse meio que numa cor meio apagada, né? Digite seu nome, né? Então aqui eu posso colocar a informação que eu quiser que apareça dentro do campo para o usuário, para poder informar melhor o usuário do que se trata esse campo, tá bom? Então, isso aqui eu vou apagar também, required não é necessário, né, para dizer que um campo ele é exigido, né, ele é obrigatório. Não vou colocar isso aqui no momento. Então, vou colocar aqui, posso colocar também label, né, vou apagar o fora aqui também. Colocar aqui e-mail, por exemplo, né, e-mail. E vou colocar aqui um outro campo de texto, digite seu e-mail, tá certo? E aí posso colocar senha, outras informações do tipo, né? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu criei um formulário aqui, né? Vou colocar a senha aqui também, deixa eu colocar uma senha também, pode ser uma senha, né? Só que aqui eu não vou, aqui eu só vou colocar assim mesmo, por enquanto, só para vocês poderem ver, ó. Então aqui eu coloquei nome, e-mail e senha, né? Só que aí ficou tudo na mesma linha, né? Eu posso colocar, inclusive, um BR aqui, né? No finalzinho, BR, lembrando que BR é tag break, né? Para quebra de linha, né? Então, vou colocar aqui um BR só para poder ilustrar para vocês, né? E vai ficar um campo abaixo do outro, tá certo? Então, inclusive eu posso criar a quantidade de campos que eu precisar, né? Que for necessária. Então, eu tenho aí, né, e posso criar aqui também o seguinte, posso criar um botão, né, colocar um BR aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um botão, que é um input, um input do tipo submit, vou colocar aqui input, submit, velo e enviar. Então, aqui eu criei um botão, né, olha só, um botão enviar. Claro que ele não vai fazer nada, né, pessoal? Que aqui não, eu só estou criando apenas a casca, né, a parte visual aí do formulário, né, mostrando para vocês como que cria um formulário em HTML, tá certo? Então, eu vou voltar aqui, né, e aí eu quero criar com vocês um formulário bem simples, né, que eu irei mostrar aí na próxima videoaula, tá certo? Então aqui eu criei um formulário bem simples para poder ilustrar para vocês como criar aí um formulário com HTML, tá certo? Então, de uma forma bem simples, né, eu mostrei aqui para vocês como criar aí um formulário simples, né, e na próxima videoaula eu irei mostrar para vocês uma construção de um formulário mais completo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.